E aí, meus amigos, tudo certo? Na dica de hoje, a gente vai falar um pouco sobre deslocamento do equilíbrio químico, também conhecido como deslocamento de Le Chatelier. Representei aqui uma equação onde eu tenho uma substância A reagindo com 2 mols de uma substância B, formando 2 mols de uma substância C. Reparem que todos esses produtos e reagentes estão representados no estado gasoso. Aqui eu tenho a dupla seta que representa o equilíbrio e eu coloquei aqui no final que é o ΔH, a variação de entalpia dessa reação é maior do que zero. Se é maior do que zero, vai ser um valor positivo. ΔH positivo é uma reação endotérmica. O que o princípio de Le Chatelier diz para a gente? O deslocamento, o equilíbrio será deslocado de uma forma de minimizar ao máximo o efeito de um agente externo. São 3 os agentes externos que podem deslocar o equilíbrio: a concentração, a temperatura e a pressão. Vamos ver a primeira concentração? Por exemplo, eu tenho esse equilíbrio representado. Vamos supor que eu aumente a concentração desse reagente B. Para onde é que esse equilíbrio vai ser deslocado? Ele vai ser deslocado no sentido de gastar o que foi aumentado. Se eu aumentei a concentração do reagente B, se eu quero gastar esse aumento, o equilíbrio vai ser deslocado para onde? Para a direita. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos supor que eu diminuí a concentração do produto C. Se eu diminuir a concentração desse produto, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de repor o que eu tirei. Para repor o que eu tirei, aqui nesse caso o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. É assim que a concentração vai atuar no deslocamento do equilíbrio. E a temperatura? A temperatura vai estar diretamente associada com a variação de entalpia. Como nessa reação o ΔH é positivo, é uma reação endotérmica, a gente diz que o sentido 1 desse equilíbrio é o sentido endo e o sentido 2 é o sentido exotérmico. E a gente fala o seguinte: quando eu aumentar a temperatura de uma reação, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido endotérmico. Aqui nesse caso, no sentido 1, no sentido direto. Se eu diminuir a temperatura da reação, ele é deslocado no sentido exotérmico, aqui no caso, sentido 2. Terceiro e último fator que pode alterar o deslocamento é a pressão. A pressão só vai influenciar se eu tiver os meus reagentes e os meus produtos no estado gasoso. Olha aqui comigo, por favor. Quantos mols de gases eu tenho aqui no reagente? Eu tenho 2 mais 1, 3. Então a gente vai representar da seguinte forma, que eu tenho um volume total aqui no reagente de 3V. E aqui no produto, como eu tenho 2 mols do composto C, a gente vai representar aqui que eu tenho uma quantidade total de volume 2V. A pressão vai atuar da seguinte maneira: se eu alterar a pressão do sistema, o equilíbrio é deslocado no sentido de menor volume. Qual é o sentido de menor volume? É o 3V ou 2V? É o 2V. Então, se eu aumentar a pressão, o deslocamento vai vir no sentido do produto. Se eu diminuir a pressão, o deslocamento vai no sentido de maior volume, aqui no caso dos reagentes. Beleza? Só para lembrar, o catalisador ele não altera o equilíbrio da reação. Valeu, até a próxima.